Olá, mais uma live social e nós estamos aqui com esse tema bem oportuno e polêmico também, falando sobre hombridade, sobre sacerdócio e também sobre provedor do lar. E nós recentemente tivemos aí a comemoração do Dia dos Pais e nós acreditamos aí nessa potencialidade que são os homens, né? O homem é o máximo. Nós agradecemos aí a parceria que nós temos para estar realizando essas lives, o Unifunvic, né? O Centro Universitário Vida Cristã, a sua faculdade de Pindamonhangaba. Lembrando que nós estamos aí com cursos em EAD e mais de 30 cursos de graduação e pós-graduação. Instituto Unilibras, uma excelente oportunidade para você aprender outro idioma. Você sabia que nós temos mais de 10 milhões de surdos no Brasil? Então, isso é responsabilidade também social, a inclusão, né? E nós temos aí o apoio do Conselho de Pastores de Pindamonhangaba, o COP, que nós temos aí como presidente o pastor Ezequiel Braça. Vamos agora iniciar a nossa live com esse tema, hombridade. E eu quero convidar aqui o nosso querido e ilustríssimo professor Wellington, que também é pai, é esposo, é amigo, é companheiro, e é por isso que ele está nessa live. Ele é pastor e professor também. Então, ele tem todas as qualidades do homem ao máximo e, com certeza, estar aqui porque tem esse perfil, né? Nós estamos aqui agora com o professor Wellington. Ele é professor de hebraico, ele é escritor, ele tem um currículo muito grande, mas aqui ele vai ser o homem ao máximo, ele vai ser o esposo, o super pai, porque a gente tem também conhecimento do currículo do professor Wellington em casa, como provedor, como homem, como pai, como esposo. Professor Wellington. Olá, Simone, graça e paz. Um prazer estar aqui novamente com você. Um prazer também estar com o nosso colega, doutor Israel Belo, da Igreja Batista lá em Itacuruçá, no Rio de Janeiro, né? Sempre é muito bom participar dessa live, também saber que a Unifunvic tem proporcionado momentos assim para nós. De fato, domingo foi Dia dos Pais e eu estava até pregando pela manhã na igreja, falando justamente sobre ser um presente de pai, você precisa ser um pai presente. Então é muito legal você analisar pela ótica das crianças. Meu filho hoje já tem 16 anos e a minha filha tem 10. Mas uma das coisas que eu pude aprender na minha vida familiar com o meu pai me ensinou muito isso. Você precisa estar presente com seu filho, mas não adianta só estar presente, precisa ser um presente de pai. E eu começo a ver exatamente sobre essa questão que você falou, sobre hombridade. Eu creio, Simone, que tem faltado muito isso nos homens, nas famílias brasileiras e também nas famílias espalhadas pela face da terra. E é bom a gente ressaltar que hombridade significa nobreza de caráter, dignidade. E eu entendo, Simone, que a qualidade do caráter de uma pessoa, ela define, então, a sua hombridade. E o filho recebe isso como herança. Quando a gente olha o Salmo 127, né, lá diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, né, e anda nos seus caminhos, edifica a sua casa sobre o Senhor. Os seus filhos serão como as flechas na aljava, ou seja, os filhos, eles vão ter esta alegria, os filhos vão ter essa paz, os filhos vão ter um referencial na sua casa. Às vezes eu vejo alguns pais que têm dificuldade de separar autoridade com autoritarismo. Eu vejo muitos pais que são autoritários. Eles estão sempre brigando com seus filhos, brigando com a esposa e, ao mesmo tempo, exigindo a espiritualidade deles na igreja, né? Mas não, queridos, o pai, na verdade, ele precisa ter autoridade, sim, mas ele não pode ser autoritário. Ele não pode ser aquele general dentro de casa, né? Porque acaba afastando os filhos dele. Então, as famílias precisam de homens assim, porque quem tem hombridade tem também maturidade. Eu acho bacana que uma coisa liga a outra. E há uma falta de homens responsáveis, maduros,
homens que sabem lutar para paz continuar existindo na sua família. É por isso que a gente vê muita disfunção social hoje, porque tem sido gerada exatamente no seio familiar essa disfunção, crianças revoltadas, e o que acontece com elas? Elas vão para a sociedade e a sociedade vai ter uma ruptura de conceito familiar, porque não teve um conceito paterno. Eu acho muito bom que você citou aqui sobre o homem ao máximo, né, de Edwin Lewis Cole, da Universidade da Família. Ele frisa muito sobre essa questão da atuação masculina. A atuação masculina não é ele ser machista, mas ele é amar a esposa, né? Como Paulo vai falar em Efésios, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. É ser um homem saudável, um homem que esteja presente. E eu, na minha correria como pastor, como professor, como pai, né? Depois, quando estava fazendo mestrado também, que dificuldade para conseguir ler tudo que eu precisava ler, preparar a qualificação, preparar a minha dissertação. Gente, eu sei que quando eu concluí a minha dissertação, a minha apresentação final, foi realmente como se tivesse tirado um peso nas minhas costas. E eu sempre lembro da minha filha chegando toda hora do meu lado: papai, vamos brincar? E eu, daqui a pouquinho, tá? A vontade era falar assim: papai já não disse que não era para vir aqui agora, já estava com a paciência estourando, né? Mas, na verdade, é uma criança. E eu vejo quantos pais, até mesmo pastores, que não têm paciência com seus filhos. E aí eu sempre digo para os colegas: comportamento gera comportamento. Querendo ou não, os seus filhos vão refletir aquilo que você é para com eles. Ok. Professor, pastor Wellington, é uma verdade, nós estamos, o senhor tocou no assunto aí, nós estamos numa escassez, não somente no Brasil, mas no mundo, dessa figura paterna, dessa valorização da figura paterna, né? Mas se dar a essa questão, por falta dessa hombridade, né? Dessa nobreza de caráter, também eu digo também de um certo sacrifício, como o senhor acabou de falar, com 1001 atividades, né? Compromissos, mas é um sacrifício, gostosos. É um sacrifício que vale a pena, tanto no momento, porque depois, quando você começa a se envolver com seus filhos, daqui a pouco você já está se deleitando, então é prazeroso, né? Então, isso é muito bom. Então, realmente, a gente tem que resgatar esses valores, né? Professor, doutor Isael, também pastor da Igreja Batista lá em Itacirubá, no Rio de Janeiro, né? Já foi um homem muito ocupado, continua sendo, né? Eu até coloquei na divulgação aí, porque como estamos no meio acadêmico, né? Ele foi já foi vice-reitor, até fazer essa ressalva aí, ele foi vice-reitor da Universidade Gama Filho. Então, para a gente é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Não deixa de ser voluntário, essa generosidade, a gente tem que aplaudir por estar participando dessa live. Com certeza, quando foi essa indicação, até o professor Wellington deu essa indicação para a gente, aí eu peguei o currículo, falei, lógico que tem que ser o doutor Isael, né? Porque a gente precisa de ter homens com idoneidade, homens que tenham vivência para discursar, né? Daquilo, realmente vivem aquilo que estão falando. Doutor Isael, é um prazer. E aí, doutor Isael, como o senhor vê essa postura aí? Estamos no primeiro bloco, no segundo bloco a gente volta com a questão do sacerdócio e do provedor do lar. Então, nesse primeiro bloco, doutor Isael, pastor Isael, como é que o senhor tem essa leitura, como é que o senhor faz essa leitura aí da hombridade hoje? Obrigado pela oportunidade de conversarmos um pouco. Conheço a Unifunvic, estive aí ministrando em um certo momento, também pelas mãos competentes do professor Waldo Helm. Uma das nossas dificuldades, quando olhamos a história, é que a história é pendular. Ou, para usar os termos de Hegel, marcha como tese, antítese e síntese. Então, nós tivemos, de fato, uma sociedade patriarcal, em que o homem era o único que contava,
A própria Bíblia registra esse tipo quando nos censos eram só os homens, não contavam as mulheres. Hoje mesmo, uma mulher me escreveu com a seguinte pergunta: por que quando eu leio as genealogias no livro de Crônicas só tem homens, não tem mulher? Eu expliquei. O homem, sobretudo o primogênito, era que dava a garantia da continuidade da família. Mas quando você lê Mateus, você tem 4 mulheres na genealogia. Portanto, o Novo Testamento é essa antítese com relação ao papel da mulher comparado ao homem, porque em Cristo não há homem nem mulher, são todos iguais. E Jesus mesmo, ainda em Mateus, quando ele retoma o tema do divórcio, que não é o nosso objeto aqui, os homens podiam tudo e as mulheres não podiam nada. Ele disse, olha, o ideal do casamento é a monogamia, é a solidez, é a preservação dos laços, e as regras são para homens e mulheres de modo igual. Então, Jesus não fez essa distinção, tanto é que ele tinha discípulos e muitas seguidoras também. Então, nesta movimentação, nós saímos de um campo totalmente patriarcalizado, em que só o homem contava, e no esforço de revisão, nós fomos para o outro lado, em que o homem não conta. O homem, então, entrou em crise. Eu era o poderoso chefão, para usar aqui a imagem própria de um filme que, de certo modo, o Ayrton relembrou, e agora eu sou o Zé Ninguém. Bem, o homem nem é o poderoso chefão e nem o Zé Ninguém. Achar esse equilíbrio é, de fato, algo muito, muito difícil. Esse é o problema da revisão. A revisão não valoriza as coisas boas do passado, só as ruins. Nós precisamos sempre de equilíbrio. Quando falamos, então, em ser o que nós devemos ser, eu estava lendo especificamente, foi o tema da mensagem, já que o Wellington mencionou a dele também, no domingo, no Dia dos Pais, o famoso Shema dos judeus, né? Ouça, ó Israel. Quando eu comecei a ler ali, Wellington, eu percebi uma coisa muito interessante. A primeira coisa que eu vi ali é que nós não temos que nos esforçar para ser pais. Eu vou ser um pai assim, eu vou ser um pai daquele jeito, que não vai funcionar. Eu tenho que ser o que eu sou. Agora, se o que eu sou é ruim, opa! Se eu sou autoritário, opa! Se eu sou... Isso se reflete na minha vida como esposo, na minha vida como profissional, como professor. Não é só o pai, também o pai. E o pai é um território fácil, é uma criança. Quem manda sou eu. Eu posso agir de um modo autoritário, arbitrário, até mesmo, lamentavelmente, violento. Então, para eu ser um bom pai, um pai de fato presente, eu quero destacar um pouquinho, breves palavras nesse aspecto, eu tenho que ser o que eu sou. Avaliar, olhar no espelho e dizer, epa, não está legal isso aqui não. Porque aí nós temos um aspecto muito importante, é que nós, crianças, enquanto tais, precisamos do pai e precisamos da mãe. Não dá para nos formar só com o grande guarda-chuva da mãe e o pai fisicamente presente, mas ausente na voz, na participação, no discurso, no exemplo. Porque eu gosto de dizer o seguinte, exemplo, eu não posso pensar, eu vou dar um bom exemplo. Não vai dar um bom exemplo. O seu bom exemplo é o que você é. Nós sempre damos exemplo, seja bom ou seja ruim. Então, esse é um ponto importante, a gente ser o que é e ter em mente que o nosso filho, nossa filha, precisa, na sua constituição, na sua formação, desses dois vetores, dessas duas forças, dessas duas presenças, dessas duas influências, dessas duas marcas, desses dois geradores de caráter. Se o pai apenas está presente e a mãe ausente, haverá lacunas que serão para a vida toda. Se só o pai está presente, será, no caso, mais uma vez,
uma dificuldade dessa criança se desenvolver e crescer de uma maneira completa, integral, saudável. Um filho só com pai, claro, desconsideradas ou consideradas aqui as ausências por falecimento, mas um filho sem pai, todos têm pai, mas sem pai presente, seja por separação, que é sempre traumática, seja por ausência, embora dentro de casa, vai ter muitos problemas para ser uma pessoa equilibrada. Então, importante ser o que eu sou, revisar se eu não sou bom e lembrar que a minha presença em tudo que a palavra significa é absolutamente essencial para eu ter aquele filho que eu quero ter, deixar um bom legado. Legado sempre vou deixar, bom ou ruim, é a escolha que temos sempre que fazer. Legal, doutor Israel, a gente volta no segundo bloco aí falando sobre o sacerdócio e o homem provedor do lar. Professor Wellington, o senhor mencionou aí o livro, né, que hoje ele é um curso bem conhecido pela Universidade da Família, que é O Homem ao Máximo. O autor, eu até compartilhei aqui a parte do livro, e o autor ele fala o seguinte, ele atribui que a falta de homens, né, responsáveis para com a família, que sejam provedores, amorosos, pacificadores, está em falta, como a gente já falou, né, em geral, aí, mas e ele atribui que muitas das disfunções sociais que é vista na sociedade, é gerada no seio familiar, é comumente acarretada pela ruptura da identidade paterna, né? E não a materna, na obra do livro, né? Do Homem ao Máximo. Então, é necessário se ter, assim, bem enfatizada essa atuação masculina, tanto para o filho, para os filhos, como para a esposa. A esposa precisa de sentir, os filhos precisam de sentir essa presença da paternidade, desse homem amoroso, desse homem carinhoso, desse homem de caráter. Sim, Simone. Sabe o que é interessante? Você estava falando sobre isso, o doutor Israel Belo também falou. O que eu vejo é o seguinte, existe até homens que são provedores, são trabalhadores, são fiéis de sustentar a sua casa, a sua família, de dar o melhor para a sua casa, mas não são presentes, não têm maturidade para lidar com a sua família. Uma mulher, quando ela é muito amada pelo seu marido, com certeza ela será uma excelente mãe. Os filhos serão abençoados quando eles verem o pai e a mãe se amando, o pai e a mãe tendo um carinho. Então eu vejo que o pai tem um papel fundamental para ser este motor propulsor deste relacionamento saudável e amoroso. Eu chamo isso de maturidade. Inclusive, nesse livro do Homem ao Máximo, ele fala sobre isso, né? A maturidade é o aval do verdadeiro homem. E aí, de modo geral, é engraçado, né? Que quando se fala de maturidade, sempre vem aquela ideia, o homem maduro é o homem que tem mais idade. Isso não é verdade, porque com a idade você envelhece, tá? A gente adquire maturidade assumindo responsabilidade, e isso em todos os aspectos da nossa vida. Isso me faz lembrar, quando a gente olha para a Bíblia, lá em 2 aos Reis, capítulo 4, a história da Sunamita com o profeta Eliseu, e você vai ver o esposo dela que aparece na história, mas é um homem que simplesmente não fala nada. Poucas vezes você vê ele falando. E aí, quando ela fala, olha, meu bem, vamos construir um quartinho para o profeta de Deus, vejo que ele é um homem santo, ele precisa de um lugar para descansar, ele não tem onde ficar. O marido simplesmente não fala nada no texto, que dá a entender que ele falou, tudo bem, é dinheiro, tá aqui, vai lá e constrói, né? Tinha uma vida estabilizada. Aí o que ele vai fazer? Olha, eu vou falar com essa mulher, porque Deus incomodou meu coração, que ela vai ter um filho, que ela não tinha um filho. E aí, olha, você vai ter um filho daqui a um ano. Ah, o profeta, não minta para tua serva, né? Não, eu estou falando verdade, Deus mandou dizer isso. O que acontece? Naquela atual conjuntura, uma mulher estéril passar a ser mãe era um grande milagre. Cadê o homem aqui na história? Ocupado, trabalhando. Sabe qual é o problema? Porque o homem, às vezes, acha que ele, para ser provedor e maduro, ele tem que ser escravo da rotina. Esse é um dos grandes problemas na pós-modernidade. Não podemos ser pais que nos tornemos escravos da rotina.
Aquele homem simplesmente estava tão envolvido com o seu trabalho, com a agricultura, com os ceifeiros, que ele não deu a mínima. E aí ela ficou grávida e diz que depois que o menino cresceu, o menino vai até o campo ajudar o pai. Ou seja, meu pai é meu exemplo. Ele não quis ficar na casa com a mãe preparando bolos, ele foi para o campo. E quando ele estava no campo, o que diz lá, acho que a partir do verso 18? Ai, minha cabeça, pai, minha cabeça. E no momento que o garoto começa a ter um problema, não sabemos se foi um derrame cerebral, mas ele estava ficando mal. A atitude do pai me choca. O pai, em vez de pegar o filho no colo, saber que aquilo ali era fruto de um milagre de Deus, ele simplesmente gritou para os seus empregados, aí, leva ele para a mãe dele. Isso é atitude? E aí levaram para a mãe dele. Diz que até o meio-dia o garoto ficou deitado no colo da sua mãe e morreu. Normalmente, quando acontece uma tragédia dessa, o que aconteceria? Aquela mulher sair gritando, desesperada, atrás do marido. Ela não foi atrás do marido. Aqui já prova que esse marido não tinha maturidade suficiente. Alguns vão dizer que ele era muito idoso, não ia suportar, mas ele não tinha maturidade, dependente da idade. O que faz maturidade é a responsabilidade. E aí, o que vai acontecer? Ela deixa o seu filho morto na cama, fecha a porta do quarto, fala com o marido, olha, eu quero ir até o homem de Deus. É aí que, pelo menos a primeira vez, aparece a voz desse marido, né? Peraí, hoje não é lua nova, não é sábado, o que você vai fazer lá? Não, tá tudo bem. Então tá bom, se tá tudo bem, tô voltando pro trabalho. Ele não questionou mais. Gente, que marido não ia olhar no olho da esposa e dizer, meu bem, você não está bem. Aconteceu alguma coisa? Meu bem, eu conheço você. Como está o nosso filho? Ele saiu gritando, eu não pude dar atenção. Ele não podia, no mínimo, ter feito isso. Isso era maturidade, mas ele não faz. E aí a gente conhece a história. Ela vai lá, fala com o homem de Deus, Eliseu vem, ora, clama ao Senhor, o menino é ressuscitado, e assim ele devolve a criança para a mãe, porque o pai não estava ali presente. O pai estava lá escravo da rotina. O que eu vejo é isso. Muitos pais falam, não, mas eu trabalho, eu dou um duro, eu coloco comida aqui nessa casa, eu pago água, luz, eu mantenho as escolas das crianças, eu exijo respeito. Respeito não tem que ser exigido, é conquistado. E aí tem muitos pais que são assim, né? Simplesmente autocráticos, autoritários e não são maduros no relacionamento. Por isso que não há hombridade. E por isso muitos filhos revoltados com os pais. E isso vai resultar na sociedade. E aí a gente tem aí uma estatística muito forte, muito grande, lamentável, pela quantidade de mulheres que hoje são chefes de família, né? Com a falta de homens que têm essa nobreza de caráter, de assumir a sua paternidade, e aí faz com que nós tenhamos uma realidade dura de ter essas mulheres tendo uma tripla jornada, não é nem uma dupla, às vezes tripla jornada. E aí a gente vem colocando essa mulher infelizmente, né, também nós temos um índice muito grande na questão das mulheres que estão infartando mais do que os homens. Por quê? Pela essa dupla responsabilidade aí de ter que ser chefe de família e ainda ter que dar atenção toda em casa para os seus filhos. Então, isso realmente preocupante hoje. E é comprovado, mãe. E a maior parte das enfermidades das mulheres, tanto nos homens, é de fundo psicossomático. Sim. Então, a maior parte dos problemas que as mulheres enfrentam hoje de saúde é frustração na sua própria vida conjugal. Mas aí hoje, como recém foi comemorado o Dia dos Pais domingo, a gente quer aqui mais que valorizar, né, que a maioria desses homens que tem assumido esse papel de homem ao máximo, que tem realmente tendo essa nobreza de caráter e tem assumido a sua paternidade. Então, parabéns a esses homens que têm realmente se desdobrado para... Tem bastante homem assim, tá? Tem bastante homem, graças a Deus. E eu aqui abro até um parênteses para o meu amado esposo, pastor Ezequiel, que ele se desdobra aí, é o presidente do Conselho de Pastores, é assistente social na Unifunvic, também tem um outro trabalho de gestão em uma casa de atendimento a crianças com problemas, com deficiência intelectual, mas em casa ele é realmente, hoje as minhas filhas, uma recém casou de 23 anos, a outra tem 20 anos, mas elas têm um exemplo, ela já, a que casou fala, olha, você, se não fosse igual ao meu pai, eu não ia te escolher, porque elas são apaixonadas pelo pai,
E eu também, né, claro, 27 anos de casada, continuo Suspeita, né? apaixonada pelo meu esposo, e ele tem tentado suprir toda um pouquinho de cada área, né? Inclusive, vou até deixar aqui um parabéns para ele, porque na cozinha ele é o Masterchef. Aí eu quero experimentar. Uma mulher Masterchef. Aí as meninas falam, elas levantam, aí falam assim, quem que está na cozinha hoje? Então, é o papai. Ele, elas, hoje vai ser ótimo, vai ser excelente, né? Legal. Mas que Deus abençoe aos nossos pais aí, os nossos amigos, colegas, os homens. Hoje o parabéns vai para você, que tem cumprido com essa paternidade em ser um homem ao máximo. Agora, doutor Israel, vamos lá. Nós temos um público aqui de cristão, não cristão, né? Assistindo as nossas lives. E o senhor, com a sua idoneidade, o senhor também já participou desse mundo aí acadêmico, tudo. E na igreja tem vários tipos de perfil de família, né? Como é que o senhor traz para os nossos ouvintes aí essa questão do sacerdócio no lar, né? Porque um corpo em duas cabeças, como que a gente consegue? Não existe, né? Um corpo com duas cabeças. Então, essa questão do sacerdócio do lar assusta, principalmente essa geração nova aí das meninas, das mulheres recém-casadas, as novas, né? Essa questão do sacerdócio do lar, essa questão do provedor também do lar, porque hoje, devido à situação econômica também que nós estamos passando, vamos falar do Brasil, né, do estado de São Paulo, geral, há um novo perfil de família, como o senhor já até ressaltou. Essa questão da dividir, né, a mulher trabalha, eu trabalho, meu esposo trabalha, e aí nós dividimos as nossas despesas, nós conversamos sobre isso, né? Então, como é que o senhor coloca essa questão de ser o sacerdócio do lar? São duas situações. E também do homem, do provedor do lar, né? Essa responsabilidade dele ser o provedor do lar, independente da mulher trabalhar ou não. Primeiramente, eu também quero parabenizar aos pais. É muito bom ser pai. Tanto é que sempre procuramos ser pais. É muito bom ser pai. E é muito bom continuar sendo pai e procurando ser o melhor pai. Agora, não está na Bíblia que o homem tem que cozinhar. Isso não está na Bíblia. Então, esse mandamento, maridos, cozinhar é para vossas esposas, eu não encontro esse versículo. Ainda bem, porque se a minha esposa, minha filha, dependessem de mim, eu não sei nem fritar um ovo. Não aprendi. Uma falha. Não chega a ser uma falha de caráter, mas uma falha das minhas habilidades. Vocês citaram um livro aí, eu quero citar também um outro. Infelizmente, só achei a minha edição aqui em espanhol. É o Mito de la Família Perfeita. Sou eu o autor. Está em português, obviamente, mas tem uma versão em espanhol. E eu, quando procurei aqui, só achei essa em espanhol. E aqui, então, eu comentando os papéis na família, porque o que eu entendo é que a família nós construímos juntos. O pai, marido, a esposa, mãe, os filhos, irmãos, todos construímos a família. Não é o pai só que constrói a família. Não vai funcionar. Não é a mãe só. Não é a vontade do filho que prevalece. São as vontades colocadas sobre a mesa que nós buscamos sob liderança paterna do esposo nessa discussão, ouvindo os lados. Você tem razão. Eu me lembro, por exemplo, que algumas vezes eu estava inseguro quanto a uma decisão a ser tomada, minha esposa disse, vamos por aqui. E nós fomos e foi ótimo. Às vezes ela estava insegura, eu disse, vá por aqui. Então, essa mutualidade, essa aprendizagem, os pais aprendem com seus filhos.
não só os filhos com os seus pais. Então, nesse livro aqui, quando eu discuto essa questão, eu só vou usar uma palavra que eu citei por causa da palavra do Wellington, que alguns pais elegem a irresponsabilidade, deixando a educação dos seus filhos para a rua, para a escola, para os meios de comunicação. Esses pais estão longe do caminho do Senhor. É que eu afirmo aqui na página 96, na edição em espanhol, é da editora Agnus, que você encontra tranquilamente para adquirir. É um livro não sobre paternidade, mas sobre a família, à luz da palavra de Deus. Eu estou plenamente convencido, e tenho afirmado isto, que o pai tem um papel inalienável, um papel que ele não pode passar para o outro, que é a educação espiritual, ou o pastoreio. Em lugar de sacerdócio, eu prefiro, mas é a mesma palavra, o pastoreio. Cabe ao pai pastorear a família. Bem, você mencionou que há muitos lares que não têm pais ou maridos. Nesse caso, não é o ideal, mas é o real. Nesse caso, o pastoreio também tem que ser exercido. E caberá, nesse caso, à mãe, excepcionalmente, esse pastoreio. Porque à falta do pai, não pode os filhos ficar sem pastor. A esposa será essa pastora, para que haja um crescimento segundo os valores que nós aprendemos na palavra de Deus. Aí eu quero mencionar uma segunda coisa, voltando ao meu item anterior, é que nós encontramos claras instruções a esse respeito, nesse mesmo texto que eu mencionei, de Deuteronômio, capítulo 6, o Shema, que eu vou ler, então, de novo, 4 a 6 do capítulo 6. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí vem. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. No coração de quem? Do Pai. Você as inculcará, por isso que eu disse que nós temos que ser o que nós somos. Tem que estar a palavra no nosso coração. Se não estiver, vamos colocá-la. Palavra de Deus. Você as inculcará, ou seja, essas palavras, a seus filhos. É tarefa, portanto, do Pai. E delas falará quando estiver assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Na mão de quem? Do filho? Não, na mão do pai. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. Olhos de quem? Do pai. E você, pai, as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Mas vai se dizer, bem, não estamos mais na era patriarcal. Não se está dizendo aqui que essa era a melhor era, se fosse exercida com autocracia e violência. Está se dizendo que o pai, a ele, Deus deu a tarefa de pastorear a sua família. E quando ele fracassa, a sua família fracassa junto. Essa é a condição, vamos chamar assim, ideal. Mas, de novo, eu sei que tem muitas mulheres aqui participando dessa transmissão. Se, por alguma circunstância, falecimento, ausência física, por separação, qualquer outra coisa, cabe à mulher substituir isso daqui, mas nunca substituirá de modo completo. Porque, às vezes, o que acontece é aquilo que os especialistas chamam de alienação parenteral, em que um abafa o papel do outro. Esse papel é inabafável, não tem como abafar, sem graves consequências, gravíssimas consequências na vida do outro. Portanto, já que ser pai é ótimo, vamos ser excelentes pais, sem cozinhar, ok? Por favor, não vamos colocar isso no nosso currículo. Não é? Ué, já temos tantas coisas para desenvolver e vamos ter que aprender a fritar ovo também. Isso. Pastor Wellington, professor Wellington, eu já ouvi falar que o senhor cozinha muito bem, tá? O senhor cozinha muito bem, já ouvi falar que o senhor é um homem que também
divide as tarefas com a sua esposa, e aí o doutor Israel vai ficar apavorado. Vai. Agora ele vai ficar assustado comigo. É por isso que eu essa live. Antes de ele falar, eu quero dizer que o meu único ponto fraco no meu currículo é a gastronomia. Mas eu quero dizer o seguinte, eu como muito bem e o meu papel é elogiar a minha esposa. Então, eu cumpro o meu papel elogiando a comida que ela faz. Okay. Professor Wellington. Então, e aí a gente já vai para as nossas considerações finais, mas aí eu queria que o senhor colocasse aí, o senhor é um jovem, né? E o senhor traz um perfil mais moderno, não que o doutor Israel não seja um jovem senhor, né? Mas a gente sabe disso, mas o senhor traz um perfil mais moderno aí, e a gente tem visto aí que muitos pais hoje dividem, né? Muitos homens dividem as tarefas com as suas esposas, devido ao contexto socioeconômico que nos levou a isso, né? E também se torna também uma diversão. Está havendo também agora, tem uns 5 anos que começou o movimento das meseiras. Eu não sei se os senhores têm conhecimento, aqui em São Paulo está muito forte. As meseiras, nós tivemos uma live segunda-feira, foi excelente. Esse tema, as meseiras, eles trazem a preocupação de buscar resgatar o bate-papo, o convívio à mesa, trazer os filhos, os pais ao redor da mesa. E aí, para tornar uma coisa mais criativa, mais moderna, as meseiras estão tentando incrementar e faz umas mesas bonitas, com suplá, com florzinha, com arranjo. Isso é muito legal. Mas, então, aí como que o senhor, como homem, como pai, o senhor desse perfil de pai moderno, você acha legal dividir essas tarefas? É prazeroso? E essa questão também, aí eu vou puxar um gancho para essa questão da experiência de mesmo, o senhor como homem, como que o senhor vê esse resgate? Olha, eu acho fantástico. Depois que eu fiz a minha dissertação de mestrado e eu consegui defender a mulher de Jó, tá, Israel? Consegui provar que ela não amaldiçoou a Deus, eu posso até deixar aqui claro que todas as vezes que a gente vê na Bíblia um homem cozinhando, só deu tragédia. Quando Jacó cozinhou lá, vendeu lá, né? Comprou a primogenitura de Esaú, os profetas estavam lá cozinhando em seminarista e colocaram lá um veneno e a morte na panela, homem de Deus, né? Grande teólogo esse Wellington, é isso aí, Wellington, eu sou bíblico. Mas também eu entendo perfeitamente que nessa pós-modernidade não é vergonhoso a gente ajudar. Eu tive que aprender a cozinhar também quando a minha esposa ficou doente, quando ela ficou grávida, ganhou os filhos. Por eu ser pastor aqui em São Paulo, né, e estou a mais de 500 quilômetros de distância de Nova Friburgo, minha terra natal, então não tinha nenhum familiar aqui perto. Então a igreja se tornou a nossa família. E eu precisei aprender a fazer muitas coisas. E hoje eu vejo que a minha esposa me ensinou uma coisa muito bonita. Nós temos 27 anos de casado, com mais um de namoro e um de noivado, já estamos chegando em perto dos 30 anos, né? De toda vez que for comer, nada de alguém para a sala, é na mesa. Porque é ali na mesa que a gente filosofa, né, pastor? É ali que a gente conversa, é ali que a gente fala da vida. E um dos lugares que as crianças gostam lá em casa é exatamente para a mesa. E depois que a minha esposa começou a trabalhar, que ela também é professora, então a gente teve que dividir as tarefas de casa, porque ela também tem que preparar a aula. Começou, então, em meu coração, o desejo de querer fazer alguma coisa, pastor Israel Belo. E eu aprendi a fazer torta de sardinha, que é uma maravilha. Aprendi a fazer pão de queijo de tapioca. A minha filha sempre pede, e ele se diverte quando eu começo a fazer. Vou lhe dar o meu endereço para você mandar entregar aqui a domicílio. Okay? Vou mandar ainda, é congelado, tá? Então, na verdade, eu fui obrigado a aprender a pegar o YouTube, ligar ali, vou ver o bolo Nega Maluca, né? Tá lá o nome do bolo, né? E consegui fazer, foi incrível. E dava errado, e depois dava certo, e a minha filha picava, raspava a panela de bolo, e eu me lembrei da minha infância, igual daquele desenho Ratatouille, não sei se alguém já assistiu, né? Que o Hergé, que era o crítico da degustação,
na hora de comer, ele lembrou lá da infância dele, né? Então eu sempre lembrei que eu também ficava ali passando o dedo na raspa daqueles bolos que a minha mãe fazia, que minha tia fazia, bolinho de chuva, né? Nova Friburgo é uma terra que vive fria e chovendo. E eu lembro perfeitamente que era o praxe das mamães fazerem bolinho de chuva. Então hoje eu tenho visto isso, mesmo com toda a minha vida agitada, eu tenho dividido as tarefas. Pela manhã eu fico em casa, eu ajudo a aspirar a casa, eu ajudo a estender roupa no varal, tirar roupa do varal também, né? Eu tenho tido esse privilégio. Eu ajudo a minha esposa a dobrar roupas também, como ela também me ajuda quando eu vou fazer sermão. E antes, no início, quando as crianças nasceram, eu estava ali preparando sermão, analisando o texto, tentando fazer uma exegese, a criança me chamando, e eu já ficava sem paciência, até que eu comecei a pensar, gente, qual é a imagem que as crianças têm do pai como pastor? Sempre nervoso, preocupado, tarefado, atendendo o telefone, saindo toda hora. E aí que eu comecei a ter esse desejo, não, o tempo que eu preciso ter com eles é para isso, para me divertir com eles, vamos cozinhar, vamos ter uma mesa bonita, colocar aquela toalha bonita, arrumar, colocar uma flor como as meseiras fizeram. Foi incrível essa live segunda-feira, né? Mas isso me fez pensar de um fato que aconteceu comigo no ministério anterior de 14 anos que eu tive em Pinda, e teve um dia que havia pessoas querendo conversar comigo, uma reunião, e eu falei assim, olha, hoje eu não posso, porque eu tenho um compromisso muito importante. E aí a pessoa sabia, pastor, mas a gente queria resolver isso logo, amanhã a gente conversa, mas hoje eu tenho um compromisso que é inadiável. Se eu falasse que aquele compromisso inadiável era ir para o cinema com meu filho, porque ele já estava esperando isso há muito tempo, e eu prometendo para ele sempre quando sendo imprevisto, eu falei, não, querido, papai já prometeu para você. E esse assunto dessa reunião pode esperar porque é um assunto que surgiu agora. O seu compromisso já estava antes. Ele ficou numa alegria e me abraçou. E é só olhar os olhos dele, chorando, e falando, papai, muito obrigado, eu amo o senhor. Até hoje isso marca nada melhor do que você entender que a sua família, depois de Deus, é prioridade. E aí eu comecei a me encontrar nessa área, não só na culinária, mas ajudar a estar dentro de casa com os filhos também, porque essa fase passa. Daqui a pouco eles crescem, vão casar, mas eu quero que eles guardem pelo menos aquele pedacinho. Meu pai era sério, falava das coisas de Deus, mas era aquele amigão do peito. E eu quero que os pais que estejam presentes pensem nisso também. Não vale a pena você ficar tão irritado com as coisas, porque quebrou um copo, ou porque sujou alguma coisa. Tenta fazer um bolo com seus filhos, seja esse paizão que você é, Deus vai te abençoar. Até Israel Belo ainda está em tempo de aprender a fazer um bom pão de queijo. Agora, eu quero dizer o seguinte, há algumas coisas que só eu faço na minha casa. Só eu aperto a máquina de fazer café. Ai, que maravilha! Eu sou especialista. Esse dedinho aqui, só ele faz café aqui em casa. Mas tem outra coisa. Eu jogo lixo. Minha tarefa é jogar lixo. Eu jogo lixo. Eu arrumo a mesa. Lava a louça. Até gosto de lavar a louça. Não gosto de enxugar, mas gosto de lavar a louça. Muito bem. Faço um churrasco, que eu desafio qualquer gaúcho a fazer tão bom quanto o meu. Parabéns. Então, eu tenho algum valor também. Vocês querem todos convidados para o Rio de Janeiro. Não vão conseguir. Não, claro que não. Isso é dividir as tarefas. Isso faz com que o senhor se torne cada vez mais um homem ao máximo. E olha, depois desse churrasco aí, professor Wellington, nós vamos atravessar a ponte lá de Rio-Niterói, vamos lá no Rio de Janeiro, vamos conhecer aí esse churrasco aí, ok? Com certeza. Doutor Israel, querido, por favor, as considerações finais aí, para nós finalizarmos aí essa live. Aqui no meu já referido livro, eu falo dos inimigos da família. O primeiro inimigo é a supremacia do princípio do prazer sobre o princípio do dever. Só prazer, a família não vai funcionar. Tem que ter prazer e dever, mas o dever equilibradamente. Segundo inimigo é a confusão entre os valores que são de baixo com os valores que são do alto. Então, qualquer coisa que digam aí sobre família se torna um must, se torna uma tendência, um top trend. Nada disso. São os valores da palavra de Deus, os valores do alto que devem permear, encher, perfumar, açucarar a nossa família. Terceiro inimigo, predomínio da emoção sobre a razão. É claro que a emoção
é muito importante, mas ela não é tudo. Ninguém vai comprar um imóvel, por exemplo, baseado apenas na emoção. Vou conseguir pagar? Eu realmente preciso disso? Então, na família, nós precisamos de valorizar a razão. Vamos juntos sentar à mesa. Essa imagem boa é aqui em casa. Eu sempre, viu, Wellington? Sempre almocei em casa. Sempre almocei em casa. Não Parabéns. abro mão disso. Eu vou para a igreja, volto ao almoço, saio de novo, aí jantar eu não consigo, mas ou lanchar eu não consigo, um pouco irregular, por causa dos compromissos. Mas almoçar como se diz antigamente, como se dizia, sagrado. Eu sou um meseiro, tá vendo? Eu que arrumo também a mesa, tá bom? Então é importante colocar os valores, que são os principais, no lugar principal, e o que é secundário, no lugar secundário. Legal. Muito obrigada, doutor Israel, pela sua participação, pela sua voluntariedade, disponibilidade em nos atender nessa live aí. Espero que a gente possa contar com o senhor em outras lives, com certeza. Parabéns aí pela linda e bela família e também pela igreja, né? Obrigado. Professor José Wellington, consideração final, já encerrou? Deixa um alô. Só quero lembrar rapidamente que aconteceu com um jovem advogado, muito bem sucedido. Pelo 3º ano consecutivo, ele foi homenageado na empresa, uma multinacional, e aí perguntaram para ele, olha, o que é a razão desse seu sucesso tão jovem, né? Você tem um sucesso tão precoce assim, como que você conseguiu alcançar tudo isso? E ele disse, eu sou resultado da vida do meu pai. E aí as pessoas acham, puxa, que legal, seu pai deve ser muito orgulhoso, sim, com certeza. Meu pai sempre trabalhou em fábrica, de 7 da manhã às 7 da noite, direto, fim de semana. Minha mãe lavava roupas para fora para ajudar, mas ele sempre, no pouquinho tempo que tinha, nos ensinava a palavra de Deus, nos ensinava o que era realmente o respeito, o amor, a compreensão da situação deles, valorizar aquilo que possui. E um dia, papai chegou no meu aniversário e falou assim, filho, aqui está o seu presente, uma caixinha pequenininha. E ele falou, mas uma caixinha? O que tem dentro dessa caixinha? Quando ele abriu, tinha um bilhete. A partir de hoje, todos os dias, após o jantar, eu estarei dormindo 1 hora mais tarde, porque eu quero passar 1 hora com você. Ou seja, vou passar com você pelo menos 365 horas durante este ano. Do meu pouco tempo, ao invés de dormir às 9, eu vou dormir às 10. Mas olha, fica tranquilo, filho, nessa 1 hora que eu vou te dar, nós vamos falar daquilo que você quiser falar, nós vamos ir aonde você quiser ir, vamos brincar do jeito que você quiser brincar. Essa será a sua hora, filho. É o que o papai vai fazer, sacrificar meu horário de dormir para poder cuidar de você e brincar com você. E aí, o advogado disse que o pai não só fez o que ele prometeu, como ele renovava cada aniversário que ele fazia. Então ele disse, hoje eu sou o resultado da vida do meu pai, investindo na minha vida. Pai, invista na vida do seu filho. Eu tenho tido esse privilégio de poder hoje ter esse tempo com os meus filhos. Eles são um presente de Deus na minha vida e a minha esposa, com certeza, é a mulher que Deus colocou na minha vida e tem sido e será sempre esta bênção, essa mulher virtuosa. Que Deus abençoe você, papai, que Deus conceda a você aquilo que deseja o seu coração. Foi um prazer enorme estar com você, Israel. Muito bom rever você. E a Simone, sempre é um prazer estar com você. Pastor Ezequiel, grande amigo, um grande abraço para ele. Que Deus os abençoe. Amém. Mais uma live social. Eu também quero parabenizar que o meu pai foi um velho abençoado. Eu digo um velho maravilhoso, porque eu tive o privilégio de ser a caçula, uma das caçulas, porque ele já tinha 62 anos quando ele me trouxe ao mundo. Uau! Então, ele foi um pai-avô, mas ele era militar, era o capitão da Marinha, e eu tenho excelentes recordações do meu pai, uma família de 14 filhos, mas ele sempre presente quando estava em casa. Então, dedico essa live também ao meu pai, aos meus irmãos. Mas aqui nós queremos finalizar essa live, não esquecendo das famílias que estão enlutadas do Covid-19. Quero também pedir que você continue orando por essas famílias.
E quero lembrar também, se for necessário você sair de casa, que você tenha prevenção. Use a máscara por empatia, por você e pelo outro. Não pode esquecer disso. Quero aqui também agradecer a todos aqueles que estão lutando aí. Eu quero agradecer por aqueles que estão orando, por aqueles que estão lutando pela vida, que ainda estão nos hospitais e precisam das nossas orações, lutando para sobreviver aí, para respirar com essa doença aí do Covid-19. Então, a gente não pode esquecer, e agora, recentemente, né, pelas vítimas aí, ali aquelas famílias enlutadas ali de Beirute, né, no Líbano, também a nossa lembrança aí, e nos Estados Unidos também, recém-furacão aí que aconteceu. Então, a gente está numa situação que o mundo precisa de nós orarmos pelas pessoas, pelos sobreviventes. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando. Deus abençoe a todos os papais e que venham mais homens ao máximo, né? Que as famílias sejam privilegiadas, sejam abençoadas por ter um homem ao máximo em sua casa. Deus abençoe a todos nós. Amém.